Jesus segue seu destino. Por sua bondade, Jesus atraía legiões de pessoas ao seu redor, principalmente os doentes, mudos, cegos, aleijados e muitos outros enfermos, rejeitados pelas outras pessoas. Jesus, sempre que podia, aproximava-se dos carentes, trazendo uma palavra de afeto e de proteção, além do que, estendia o seu poder para curá-las. Numa outra oportunidade, por extrema necessidade, Jesus repetiu o milagre da multiplicação dos pães e peixes, pois que no local onde estava, havia uma multidão de aproximadamente 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, que não saíam de sua presença havia 3 dias. O povo permanecia com Jesus, testemunhando e recebendo os benefícios de sua luminosidade. Percebendo que estavam famintos e sem recursos, resolveu, como da primeira vez, multiplicar 7 pães e alguns peixes, saciando a fome de todos. Depois, como vinha procedendo regularmente, despediu-se de todos com suas bênçãos, subiu num barco de um dos seus seguidores e retornou à região de Magadã. Depois que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, já do outro lado do lago, desceu do barco e subiu a uma montanha para novamente orar na solidão. Ficou sozinho a noite inteira. Os discípulos, contudo, ficaram na barca, a uma boa distância da terra. Lá no meio do lago, começaram a sentir que um vento forte começara a soprar. Perceberam que não tardaria uma grande tempestade. O lago rapidamente ficou todo encrespado, muito agitado. Os discípulos, na maioria pescadores experimentados, mesmo assim ficaram com medo. A tempestade era iminente. Repentinamente, tudo ficou escuro. Nada mais se via. O barco, todo envolto por uma neblina cerrada, muito espessa, balançava para lá e para cá. No meio daquela neblina, depois da correria para descer a vela, a lona, para amarrar os cabos, ali no meio das águas revoltas, bem no meio da cerração, viram aparecer um vulto luminoso caminhando por sobre as águas. Os discípulos ficaram muito assombrados. "É um fantasma!" um deles exclamou. Mas o vulto, na verdade, era Jesus, que serenamente disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, reconhecendo a voz do Mestre, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ouvindo, imediatamente Jesus respondeu: "Vem." Pedro, receoso, arriscou. No entanto, como o vento soprasse forte, teve medo e começou a afundar. "Salva-me, Senhor", disse. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, agarrando-o e ao mesmo tempo dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Pedro, cabisbaixo, limitou-se a ficar calado. Em seguida, no momento em que Jesus tocou na barca, o lago voltou a ser calmo. Todos os que estavam na barca imediatamente ficaram postados de joelhos diante de Jesus em agradecimento, porque compreenderam, sem nenhuma necessidade de palavras, tudo o que havia ocorrido. Uma verdadeira demonstração de domínio sobre as forças da natureza. Passado o espanto, disseram: "Verdadeiramente és filho de Deus." Embora os discípulos constantemente presenciassem os milagres e os prodígios de Jesus, mesmo assim, algumas dúvidas sempre ficavam em seus espíritos. Talvez porque ainda tivessem muito respeito pelos sacerdotes saduceus e fariseus, que constantemente faziam oposição, duvidando de sua condição de Filho de Deus, de Messias. Jesus sabia daquelas dúvidas e tinha paciência para aguardar o melhor momento para desfazê-las, comprovando a sua condição divina, mesmo porque fazia parte de sua missão, como homem comum, ser desacreditado.